Vamos falar agora de campo elétrico conservativo, né? Por que o campo elétrico ele é conservativo? Bom, o trabalho realizado para mover uma carga elétrica entre dois pontos quaisquer na presença de um campo elétrico não depende do caminho específico escolhido, mas apenas dos pontos inicial e final. Então, por exemplo, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B, a gente viu que é menos a integral de linha de A até B de E escalar dl, né? Só que, por exemplo, para aquela situação, né, de a gente calculando a diferença de potencial elétrico devido a um campo elétrico gerado por uma carga pontual, a gente pode, né, estabelecer que essa diferença de potencial elétrico ela é VB menos VA. E aqui a gente já consegue perceber que essa diferença de potencial elétrico ela depende apenas dos pontos inicial e final. E logo o trabalho, que também é intimamente relacionado à diferença de potencial elétrico, também depende apenas dos pontos final e inicial. Lembrando que o trabalho para movimentar uma carga de um ponto A até um ponto B é dado pela diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, vezes a carga que a gente está movimentando. Aí aqui a gente faz a seguinte análise. Se A é igual a B, ou seja, se eu estou calculando o trabalho para movimentar uma carga saindo de um ponto e chegando ou voltando para o mesmo ponto, qual que é o valor disso, né? Qual que é esse trabalho? Bom, se A é igual a B, então VA é igual a VB. Então essa diferença de potencial, VAA, vai ser igual a VA menos VA, que é igual a zero. Se essa diferença de potencial é igual a zero, e como o trabalho é igual à diferença de potencial vezes a carga Q, então, o trabalho para movimentar uma carga de um ponto A e voltar para o ponto A também é igual a zero. E outra coisa, a gente pode também estabelecer que essa integral aqui, essa integral de caminho fechado, né, de percurso fechado, que a gente está saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto, é igual a zero. A integral de um caminho fechado de E escalar dl é igual a zero. A circulação de um campo elétrico ao longo de um caminho fechado é nulo. Pelo teorema de Stokes, a gente também pode estabelecer mais uma relação para isso. O teorema de Stokes ele relaciona a integral de um percurso fechado com a integral de superfície, né, pela superfície delimitada por esse percurso fechado. A gente estabelece pelo teorema de Stokes que a integral de superfície do rotacional do campo elétrico é igual à integral de linha fechado deste meu campo elétrico, e isso é igual a zero. Como essa primeira integral aqui, né, ela tem que ser igual a zero, então o rotacional do campo elétrico tem que ser igual a zero. E aqui a gente estabelece então essa equação, rotacional do campo elétrico é igual a zero, só que isso é para eletrostática, né? Para um campo elétrico que ele não está variando no tempo. Quando a gente for ver um campo elétrico variando no tempo, essa equação ela vai sofrer uma modificação, né? Ela vai ter mais um termo em adição aqui. E assim então a gente estabelece que na eletrostática o nosso campo elétrico ele é irrotacional e conservativo. Falando também de superfícies equipotenciais, né? Superfícies equipotenciais são superfícies em um campo elétrico onde o potencial elétrico é constante em todos os pontos dessa superfície. Em outras palavras, em uma superfície equipotencial não há variação no potencial elétrico. Isso implica que nenhum trabalho externo é necessário para mover uma carga de um ponto para o outro dessa superfície. Bom, como o trabalho é igual a diferença de potencial vezes Q, vezes a carga, se a diferença de potencial nessa superfície, né, já que ela é uma superfície equipotencial, então a diferença de potencial entre quaisquer pontos dessa superfície é igual a zero, o trabalho para movimentar uma carga entre quaisquer pontos dessa superfície também vai ser igual a zero. Esse trabalho ele é expresso em menos que vezes a integral de linha de E escalar dl. A gente sabe que a carga é diferente de zero, né? Uma carga que realmente existe. Então essa integral aqui ela é igual a zero. Se a gente realizar esse produto escalar aqui, né? A gente vai ter que ele é igual ao módulo de E vezes o módulo de dl vezes cosseno θ, sendo θ o ângulo entre E e dl. E como essa expressão aqui ela é igual a zero, o módulo de E é diferente de zero, o módulo de dl é diferente de zero, então o cosseno de θ tem que ser igual a zero. Para o cosseno de θ ser igual a zero, θ tem que ser igual a 90 graus. E θ é justamente o ângulo entre o nosso campo elétrico E e o nosso diferencial de linha dl. Já que esse ângulo entre essas duas grandezas, entre esses dois vetores, é 90 graus, e esse dl é uma trajetória que está ocorrendo pela superfície, a gente pode falar que a direção do campo elétrico ela é sempre perpendicular às superfícies equipotenciais. E aqui a gente finaliza o nosso estudo sobre superfícies equipotenciais e campo elétrico conservativo, né?